Oi pessoal, essa é mais uma aula da disciplina de Programação Funcional do curso de Ciência da Computação no campus da UFC em Crateús. Agora após uma introdução da linguagem, suas características e como instalar um ambiente para a linguagem Haskell, a gente começa a estudar os tipos de estruturas de dados que mais caracterizam a linguagem. Em particular, listas são tipos bastante utilizados em programação funcional dada a sua natureza indutiva, tá bem? Antes disso, eu quero mostrar para vocês dois repositórios. Nesse primeiro repositório, a gente tem as notas de aula que a gente está utilizando. Então, se você clonar essa URL, der um git clone nessa URL, você obtém as notas de aula que vão ser utilizadas durante esse curso. Esse outro repositório, ele possui o código-fonte que a gente vai utilizar no decorrer do curso, tá bem? Então, o código que é ilustrado nas notas de aula, você não precisa se preocupar em escrevê-lo. Ele já se encontra devidamente separado em arquivos nesse repositório bem aqui. Então, mais uma vez, você dá um git clone nessa URL e você obtém os arquivos, o código-fonte que a gente vai utilizar no decorrer do curso, tá bom? Então tem esses dois repositórios para você clonar, o repositório das notas de aula e o repositório do código-fonte que é apresentado nas notas de aula. Pois bem, listas são tipos bastante simples de Haskell. Vamos até abrir aqui o Emacs para brincar um pouco com listas. Aqui eu já tenho clonado o repositório que tem o código-fonte das notas de aula. E a gente vai carregar esse arquivo bem aqui. Pois bem. O Emacs não está responsivo. Isso deve ser devido ao... Isso provavelmente é por conta do Language Server. O Emacs está esperando alguma coisa do Language Server. E não está me respondendo. Pronto. Agora ele teve o que ele queria e ele passou a me responder. Tudo bem. Às vezes ocorre isso com alguns language servers, eles demoram um pouco a responder, tá bom? Pois bem, vamos abrir aqui vamos aumentar a fonte primeiro, né? Fica mais bacana para ver no vídeo. Vamos abrir um prompt aqui para a gente poder testar algumas coisas, tá bem? Se você utiliza o Emacs para executar Haskell, você vai ter um suporte bastante interessante nessa questão de carregar arquivos no modo interativo e algumas outras coisas, tá bem? Provavelmente outros editores de texto também vão ter as mesmas facilidades. Pronto, a gente carregou esse arquivo no modo interativo.
E agora a gente tem acesso a algumas coisas no modo interativo, né? Vamos só exemplificar como utilizar o modo interativo. No modo interativo você pode inserir expressões e à medida que você insere essas expressões, você obtém o resultado delas de volta, tá bom? Você também pode perguntar o tipo das coisas com 2 pontos T. Isso é bastante interessante, né? Cada expressão vai ter um tipo. Por exemplo, isso aqui seria um caractere. Então ele retorna que C é um char. E as listas em Haskell, elas são da seguinte forma. Ou seja, as listas em Haskell, elas são identificadas por um tipo entre colchetes, tá bem? Nesse caso, como a gente não especificou que tipo numérico os valores 1, 2 e 3 têm, Haskell está apenas restringindo o tipo a ser um tipo numérico, e para algum tipo numérico a gente tem uma lista de valores desse tipo, tá bom? Então a gente tem a primeira característica de uma lista. As listas em Haskell, elas contêm valores de um mesmo tipo. Você não pode construir listas heterogêneas no tocante aos tipos dos seus elementos. Por exemplo, se você tentasse colocar aqui uma lista que tivesse 1, 2 e de repente um caractere, você obteria um erro, tá bem? E aí, bem aqui no buffer do erro, a gente tem o seguinte: Haskell está dizendo que char não é um tipo numérico. E isso ocorre porque o número 1 não pode ser representado como um char. Afinal, dentre esses valores, 1 pode ser qualquer tipo numérico, 2 pode ser qualquer tipo numérico, mas o caractere C, ele tem que ser do tipo char. Então, dentre esses 3 valores, quem tem o tipo mais estrito é o caractere C. Então, os outros valores precisam acompanhar o tipo do caractere C, que tem o tipo mais estrito. No entanto, char não é um tipo numérico. E daí a gente tem esse erro. Tá bem? Pois bem. Então isso aqui resulta em um erro, né? As listas em Haskell, vamos salvar uma lista aqui em Haskell, xs para indicar que é uma lista. A convenção é que os nomes de listas terminem em s para indicar que são múltiplos elementos. Vamos salvar uma lista em Haskell, tá bem? Daí xs é a nossa lista. As listas em Haskell, elas têm cabeça e cauda. A gente tem a função head. A gente pode até perguntar o tipo das funções. Nesse caso, head é uma função que recebe uma lista e retorna um valor dessa lista, né? Ou seja, head recebe uma lista de valores do tipo A e retorna um valor do tipo A. Vamos testar o que head faz. Head xs retorna 1. Ou seja, nessa lista
1, 2, 3, a cabeça da lista é o valor 1. O restante dos elementos são a cauda da lista. Aí a gente tem a função tail. E aí o autocompletar ele dispara, né? Tail é uma função que recebe uma lista de elementos do tipo A e retorna uma lista de elementos do tipo A. Vamos perguntar quem é a cauda de XS. É 2, 3. Ou seja, o primeiro elemento de uma lista é conhecido como a sua cabeça e os demais elementos da lista formam uma lista conhecida como a sua cauda. A gente também tem, para lidar com listas, o seguinte operador. Lembrando que em Haskell, os operadores, ou seja, funções que devem ser utilizadas de maneira infixa, devem ser apresentados entre parênteses quando utilizados fora do seu contexto de aplicação, por exemplo. Aqui eu estou perguntando o tipo do operador dois pontos. Eu não estou usando o operador dois pontos. Então, nesse contexto, onde eu estou perguntando o tipo do operador dois pontos, eu devo colocá-lo entre parênteses. E aí eu tenho o retorno, né? O tipo do operador dois pontos, e você observa que ele já é uma função um pouco diferente dessas outras. Essas duas funções, head e tail, elas têm uma setinha apenas, e o operador dois pontos tem duas setinhas. O que isso significa? A grosso modo, a gente pode olhar para a segunda setinha e entender da seguinte forma. Após a última setinha, a gente tem o tipo de retorno da função. Antes da última setinha, a gente tem os argumentos que a função deve receber. Tá bem? Isso é grosso modo. Mais adiante a gente vai ver que existe uma interpretação mais correta para o fato de haverem múltiplas setinhas aqui. Tá bom? Então vamos dar uma olhada no que o operador dois pontos faz. Por exemplo, se a gente pegasse 0, 2 pontos, xs, observa, aqui eu estou utilizando o operador dois pontos e ele deve ser utilizado de forma infixa, então eu não preciso colocar os parênteses, tá bem? Vamos ver o que ele faz. Ele retorna uma lista, ou seja, o operador dois pontos, ele recebe o elemento que será a cabeça de uma lista, ele recebe a lista que será a cauda de uma lista e ele retorna a lista formada por esta cabeça seguida da cauda, tá bem? Novamente, o operador dois pontos, ele respeita o fato de as listas deverem ser heterogêneas, ou desculpe, deverem ser homogêneas. Ele não permite a construção de listas heterogêneas. Então, se a gente tentar fazer isso, a gente vai se deparar com um erro. Aqui a gente está observando que, novamente, a gente não pode construir uma lista que tenha uma cabeça sendo um char e um corpo e uma cauda formada por elementos de algum tipo numérico. Afinal, char não é um tipo numérico. Pois bem, a gente viu que essa expressão resulta em um erro. Vamos dar uma olhada
nas notas de aula. Bom, no código-fonte do arquivo list.hs você vai ter essa introdução, tá bom? A gente tem module list where, inclusive deixa eu aumentar um pouco a fonte. A gente tem module list where, e isso indica que esse arquivo ele é um módulo, o nome do módulo é list, e o where indica que o conteúdo seguinte do arquivo vai ser o conteúdo desse módulo, tá bom? A gente tem uma cláusula import, importando do prelúdio de Haskell, ou seja, o módulo inicial de Haskell, digamos assim, o módulo em que as funções mais elementares e os tipos mais elementares estão definidos, tá bem? E a gente importa diversas coisas, algumas delas que a gente ainda não entende plenamente como funciona, mas ao longo do curso a gente vai entender o que são essas diversas coisas, tá bom? A gente tem mais um import. Dessa vez a gente está importando de algum outro lugar que não é o prelúdio, é o control.applicative. E a gente importa um certo tipo. E aqui a gente tem 3 imports de módulos que foram definidos no código-fonte no repositório que a gente vai utilizar durante essa aula, tá bem? Quer dizer, durante o curso. Bom, aqui a gente apresenta uma definição de função. No prompt, no modo interativo do Emacs, a gente observou como a gente chama funções. E aqui a gente está observando como que a gente define uma função. Essa função, length, ela é responsável por retornar o comprimento de uma lista, né? A quantidade de elementos em uma lista. Esses dois pontos, eles indicam que a gente vai declarar a assinatura de length e após ele vem a assinatura. Ou seja, length tem a assinatura indicando que length recebe uma lista com elementos de um tipo A, um tipo A qualquer, e retorna um inteiro. Ou seja, length recebe uma lista e retorna um inteiro. Esse inteiro deve corresponder ao tamanho da lista, ao número de elementos da lista. Uma lista tem 2 casos. Uma lista pode ser vazia, pode conter nenhum elemento. Por exemplo, isso aqui é uma lista vazia. E se a gente perguntar o tipo de uma lista vazia, o modo interativo de Haskell não vai conseguir nos dizer nada mais do que lista vazia tem tipo lista contendo elementos de algum tipo A, certo? Como a lista não tem elementos, não é possível deduzir o tipo de elemento da lista, tá bom? Então, nesse caso, a gente não tem algo muito específico. Se você rememorar, isso é diferente, digamos, dessa lista. Observa que aqui o compilador ele é capaz de nos dizer algo mais do que uma lista de elementos do tipo A.
aqui, o compilador é capaz de restringir o tipo A para ser não um tipo qualquer, mas um tipo numérico, tá bom? Então esse num A, ele indica que A é um tipo numérico. Sempre que você tiver dúvidas sobre alguma coisa em Haskell, você pode não apenas perguntar o tipo das coisas, você pode pedir informações sobre as coisas. Por exemplo, a gente pode pedir informações sobre a função head, e aí você vai observar que quando você pede informação sobre a função head, ele devolve a assinatura da função e ele indica o seguinte: a função head é uma das funções que se encontra definida no repositório que a gente vai utilizar durante a disciplina, em list.hs, tá bom? Ou seja, a gente não está usando a função head da linguagem, a gente está usando a função head por nós definida. Pois bem. Em particular, a gente pode pedir informações a respeito do que seria esse num. E o compilador ele vai retornar para a gente o que seria essa palavra num. E aí ele fala de uma coisa que a gente ainda não viu na disciplina, que é uma classe. Ou seja, num é uma classe de tipos. Os tipos A, que são um num, eles devem implementar um certo grupo de funções. Você pode pensar nisso como as interfaces de Java, a grosso modo. Embora as classes de tipos em Haskell elas permitam implementações dessas funções, tá bom? Eu acredito que as interfaces em Java não permitem implementações das suas funções membro, implementações padrão, e as classes de tipos em Haskell permitem. Pois bem, então aqui a gente tem a função length, que recebe a lista vazia, e nesse caso, quando length recebe a lista vazia, é retornado o comprimento da lista vazia, que é 0. Quando length recebe uma lista que tem cabeça e cauda, observa que aqui a gente está utilizando o operador dois pontos como um operador de desestruturação. A gente está desestruturando uma lista. Uma lista que tenha cabeça e cauda, ela pode ser desestruturada na sua cabeça e na sua cauda. E a gente não está dando um nome para a lista inteira. A gente está dando um nome para a cabeça e está dando um nome para a cauda. Qual seria então a quantidade de elementos de uma lista que tem cabeça e cauda? Como a gente observou no modo interativo, a cabeça de uma lista é apenas o primeiro elemento da lista. Então, esse elemento x, ele conta como um elemento, já que ele é a cabeça da lista. A cabeça da lista é apenas o primeiro elemento da lista. A cauda xs, por outro lado, é uma lista. Então, para a gente determinar o comprimento da lista que foi recebida, que tem cabeça x e cauda xs, a gente precisa determinar o comprimento da cauda xs. Então, a gente recursivamente calcula o comprimento da cauda xs e, em seguida, faz a operação de soma, né? Inclusive, soma também é uma função.
se você vier aqui no modo interativo e perguntar o tipo de soma, você vai ver o seguinte: dado um tipo numérico, a operação de soma ela recebe dois elementos desse tipo numérico e retorna um elemento de mesmo tipo numérico. Tudo bem? Vamos passar adiante. Aqui a gente tem um pequeno exemplo de interação onde a gente utiliza o GHCI sem o uso do Emacs, né? Ou seja, você tem acesso a... Deixa eu abrir um terminal novo aqui. Você tem acesso ao modo interativo puro pelo GHCI. No entanto, provavelmente o seu editor de texto, seja ele o VS Code, o Atom, o Vim ou o Emacs, eles provavelmente implementam alguma coisa mais interessante do que o GHCI puro, tá bom? É perfeitamente possível utilizar o GHCI puro. Você vai ter acesso aos mesmos comandos, acesso às mesmas saídas, mas o GHCI puro ele deixa um pouco a desejar quando comparado, por exemplo, ao modo interativo do Emacs, né? Você pode observar que, por exemplo, o modo interativo do Emacs tem alguma coloração, enquanto que o GHCI puro não tem. Provavelmente o seu editor de texto favorito vai implementar algo melhor do que o GHCI puro, tá bom? Pois bem, então vamos continuar. Aqui a gente tem uma função que determina se uma lista é vazia ou não. Novamente, a gente deve se lembrar que uma lista tem dois casos. Ou ela está vazia, na verdade, está remete um pouco à mudança de estados. Então, como não existem mudança de estados em Haskell, ou a lista é vazia, ou a lista tem cabeça e cauda. Tá bem? Então, quando a lista é vazia, a função null, que recebe uma lista de elementos de um certo tipo e retorna um valor booleano, quando null recebe uma lista vazia, ela retorna verdadeiro, e quando null recebe uma lista que tem cabeça e cauda, null retorna falso. Vamos dar uma olhada na função null. Vamos pedir informações a respeito da função null. E a gente está observando que a função null de fato tem a assinatura proposta e é uma função, apesar de ser uma função presente no prelúdio de Haskell, a gente está dando a nossa própria implementação dessa função, tá bom? Então a gente pode fazer algum teste, por exemplo, null lista vazia retorna true, null uma lista com um único elemento retorna falso. Inclusive, quando a gente tem uma lista com um único elemento, a cabeça dessa lista é este elemento e a cauda da lista é uma lista vazia, tá bom? Ou seja, listas unitárias não fogem ao caso de uma lista não vazia ter cabeça e cauda. Listas unitárias têm uma cabeça contendo o seu único elemento e uma cauda que consiste de uma lista vazia. Pois bem, a próxima função ela traz uma coisa nova, que é esta outra função aqui, error. A função head, ela recebe uma lista de elementos do tipo A e retorna um elemento do tipo A. Em particular, retorna a cabeça da lista, ou seja, o primeiro elemento da lista.
Quando a função head recebe uma lista vazia, ela não pode fazer muita coisa. Afinal, se a função head precisa retornar um elemento, mas ela recebe uma lista sem elementos, e veja que head é genérica o bastante para que a gente não possa retornar um valor padrão, afinal A pode ser um tipo qualquer. Se a gente receber uma lista de caracteres, head tem que retornar um caractere. Se a gente receber uma lista de inteiros, head tem que retornar um inteiro. Então não dá para a gente ter um valor padrão caso head receba uma lista vazia. O que resta fazer é assinalar um erro. Daí a gente para o que a execução está fazendo, interrompe a execução com um erro e uma mensagem. Tá bom? É para isso que a função error ela serve. E como é uma função qualquer, ela também tem o tipo dela. Observa que error recebe uma string. E uma string em Haskell é uma sequência de caracteres. Então, error recebe uma lista de char e retorna um valor do tipo A. E, na verdade, error não retorna um valor do tipo A, necessariamente. Essa assinatura ela serve para que error seja adequada para ser chamada em qualquer contexto. Ou seja, no contexto em que se espera um valor qualquer, de um tipo qualquer, error pode ser chamada sem nenhum problema. Tá bom? Então essa assinatura bem aqui, ela não indica que error tem um retorno de fato. Essa assinatura indica que error pode ser chamada num contexto qualquer. Tá bom? A gente não vai confundir o fato de error retornar um elemento de um tipo qualquer quando o error recebe, na verdade, apenas uma string, ou seja, um tipo bem específico, com o fato de que, na verdade, error tem essa assinatura para poder ser compatível com qualquer contexto, tá bom? Por exemplo, error, um erro qualquer. Observa que o que error faz, e isso você deve conhecer de outras linguagens, é o lançamento de uma exceção. Error faz o lançamento de uma exceção com a descrição que é passada para ela. Tá bem? E em seguida existe a impressão da pilha de chamadas, né? Da call stack. Então vamos dar uma olhada na head. A head tem esse tipo. Quando a gente passa uma lista não vazia para a head, ela retorna a cabeça da lista, o primeiro elemento. Mas quando a gente passa uma lista vazia para a head, ela lança uma exceção. E observa que head retorna justamente na exceção dela a mensagem que é passada na sua definição. Tá vendo? Head empty list, que é passado como argumento de error, é justamente a descrição da exceção lançada por head. Você vai observar aqui mais uma coisa, o underline. Quando head recebe uma lista com cabeça e cauda, não há muito o que head tenha a fazer a respeito da cauda. Head deve retornar a cabeça da lista e deve ignorar a cauda. Para quaisquer variáveis ou durante a desestruturação de uma variável, você pode... Na verdade, variável é uma palavra que não é muito adequada, porque Haskell não permite mudança de estado. Então,
quando você está lidando com um identificador ou durante a desestruturação de um identificador, você pode substituir esse identificador por underline. E isso sinaliza que aquele valor atribuído ao identificador não vai ser utilizado. No caso de head, não existe como ou motivo para utilizar a cauda da lista. Então, em vez de dar um nome para a cauda da lista durante a desestruturação da lista, a gente utiliza underline justamente para sinalizar que durante a desestruturação da lista, head está ignorando a sua cauda. A gente tem o análogo de head, tail, que é a função que retorna a cauda da lista. Então a gente tem essa assinatura, né, indicando que tail recebe uma lista com elementos de um certo tipo e retorna uma lista contendo elementos do mesmo tipo. Daí, quando tail recebe uma lista vazia, que naturalmente não tem uma cauda, é lançada uma exceção. Quando tail recebe uma lista que tem cabeça e cauda, não há muito o que tail precise fazer a respeito da cabeça da lista, então tail ignora a cabeça da lista e retorna a sua cauda. Tá bom? A gente atribui um nome, um identificador para a cauda da lista com o propósito de retornar a cauda da lista. A gente pode exemplificar, afinal a gente até já fez isso. Tail XS, onde XS é a lista 1, 2, 3, retorna 1, 2, 3. Acho que a gente não chamou a função length para nenhuma lista. Por exemplo, length XS retorna 3, é uma lista com 3 elementos, e length de uma lista vazia retorna 0. Lembrando que strings são listas de caracteres, então head funciona com strings, tail funciona com strings, assim como length também funciona com strings, certo? E claro, uma string vazia corresponde a uma lista vazia. Mas como a gente está utilizando a sintaxe de strings, então, apesar de string vazia ser correspondente a uma lista vazia, a sintaxe permite que o compilador especifique o tipo da lista. É bastante diferente, né? A gente tem a lista vazia e o compilador não especifica nada a respeito do tipo de seus elementos, afinal ele não pode. Mas quando a gente utiliza a sintaxe de string, já é sabido que os elementos de uma string são do tipo char. Então o compilador é capaz de fazer essa inferência. A gente pode observar naturalmente que isso é apenas um auxílio sintático. Ou seja, ABC entre aspas e os caracteres A, B e C dispostos na mesma ordem em uma lista formam a mesma lista, tá bom? Então, as aspas são apenas um auxílio sintático, mas quando ele é utilizado, o compilador naturalmente está esperando caracteres, então ele consegue deduzir que uma string, mesmo vazia, é uma lista de caracteres, tá bem? Pois bem, aqui a gente tem uma função que pode ser um pouco mais interessante que as anteriores,
que é a função last. Ela deve ser capaz de retornar o último elemento de uma lista. Então, ela recebe uma lista de elementos do tipo A e retorna um elemento do tipo A, o último elemento da lista. Como que last se comporta? Quando last recebe uma lista vazia, bom, last não tem muito o que fazer, a não ser lançar uma exceção. Ela não pode retornar um elemento dada uma lista vazia. Quando last recebe uma lista que tem uma cabeça X e uma cauda vazia, last percebe que X é o último elemento da lista. Afinal, se houvesse mais algum elemento após X, esse elemento deveria estar presente na cauda da lista. Como a cauda está vazia, então X é o último elemento da lista. Quando last recebe uma lista que tem cabeça e cauda não vazia, aqui é importante observar o seguinte: a ordem em que esses casos são determinados é relevante. Se este caso fosse escrito antes deste caso, então este caso nunca seria acessível. Ou seja, em Haskell, uma função pode ter diversas definições para cada forma de desestruturação dos seus argumentos e é recomendado que você escreva primeiro os casos mais específicos e, por último, os casos mais genéricos. Então, quando last recebe o seu caso mais genérico, ou seja, uma lista que tem uma cabeça qualquer, que a gente nem se importa de dar um nome para essa cabeça, e uma cauda XS, e como esse caso ocorre após esse, a gente sabe que XS é uma cauda não vazia. Caso XS fosse uma cauda não vazia, a gente teria parado neste caso. Como XS é uma cauda não vazia, a gente veio até o último caso. Dessa forma, last sabe que, após esta cabeça sem nome, a lista possui ainda alguns elementos. Então, o último elemento da lista vai coincidir com o último elemento da sua cauda, que também é uma lista. Então, a gente decide o último elemento da lista recursivamente. A gente também tem a função init. Aliás, antes de seguir para a função init, vamos mostrar a função last. Last tem a assinatura esperada. E quando a gente toma last de alguma lista, a gente recebe o último elemento daquela lista. No entanto, se a gente passa uma lista vazia para last, a gente tem uma exceção sendo lançada, tá bom? Pois bem, init, ao contrário de last, init vai ser o complemento de last. Você pode observar head e tail como complementares, porque head retorna o primeiro elemento da lista e tail retorna os demais elementos da lista, ou seja, a cauda da lista. Last retorna o último elemento da lista e init vai ser complementar a last, ou seja, init vai retornar todos menos o último elemento da lista. Como que init vai fazer isso? Init recebe uma lista e retorna uma lista. Caso receba uma lista vazia, vai haver erro, vai haver o lançamento de uma exceção. Quando o init recebe uma lista que tem apenas um elemento, todos menos o último elemento da lista consiste de uma lista vazia. Afinal, o seu único elemento
é também o último elemento. Quando init recebe uma lista que tem cabeça x e cauda xs, e a cauda xs é não vazia, afinal a gente não parou nesse caso, então a cauda xs é não vazia, init vai retornar x, afinal init sabe que x não é o último elemento da lista, afinal xs é não vazia. Init retorna o elemento x como a cabeça de uma nova lista. A gente está construindo uma nova lista, onde x é a cabeça dessa nova lista e a cauda são todos menos o último elemento da cauda xs. Tá bem? Então, se a gente for observar que last abc retorna c, a gente também vai observar que last abc... Opa, na verdade, em vez de utilizar last, eu deveria utilizar init para mostrar que ela é complementar. Init abc retorna ab, tá bom? Então, assim como head é complementar de tail, então assim como head e tail são complementares, last e init também são complementares. Vamos prosseguir. Aqui a gente tem a definição do nosso primeiro operador infixo. Além de definir funções que são utilizadas de maneira prefixa, você também pode definir funções que são utilizadas de maneira infixa. Nesse caso, você deve colocar o nome do seu operador ou da sua função infixa, como você queira, entre parênteses. Mais vai ser a nossa operação de concatenação. E a nossa operação de concatenação recebe duas listas com elementos do tipo A e retorna uma lista com elementos do tipo A. Então, a gente vai fazer o nosso caso, a nossa divisão de casos, no primeiro argumento, da seguinte forma. Quando a concatenação recebe como seu primeiro argumento uma lista vazia e como seu segundo argumento ys, o resultado da concatenação é ys. Quando a concatenação recebe como seu primeiro argumento uma lista não vazia, ou seja, uma lista com cabeça e cauda, a gente sabe que todos os elementos do primeiro argumento devem preceder os elementos do segundo argumento. Então, a gente vai construir uma nova lista como retorno, onde o primeiro elemento do primeiro argumento da concatenação vai ser o primeiro elemento da nova lista. E a cauda da nova lista vai ser dada pela concatenação da cauda xs com o segundo elemento, com o segundo argumento ys, tá bom? Então a gente pode observar a concatenação sendo utilizada, por exemplo, com strings. Afinal, strings são listas de char. A gente pode observar a concatenação sendo utilizada com listas quaisquer. Nesse caso, o resultado vai ser apenas o segundo argumento. Afinal, o primeiro argumento é uma lista vazia. E a gente também pode chamar a concatenação utilizando essa sintaxe. Ou seja, quando você põe um operador infixo com seu nome entre parênteses, você pode tratá-lo de maneira prefixa.
ele pode vir antes dos seus argumentos. Isso é verdade também para outros operadores. Por exemplo, a soma. Quando você coloca o operador entre parênteses, você deve tratá-lo como uma função. Aliás, os operadores são funções, mas quando você coloca o nome de um operador entre parênteses, ele deve preceder os seus argumentos. Tá bem? Vamos prosseguir. Concat já vai ser uma das nossas funções um pouquinho mais diferentes, porque o argumento dela é uma lista de listas, né? Ou seja, concat recebe uma lista cujos elementos são listas, cujos elementos são do tipo A, e retorna uma lista de elementos do tipo A. Quando o concat recebe uma lista vazia, ela retorna vazio. Quando o concat recebe uma lista que tem como cabeça uma lista XS e como cauda uma lista de listas XSS, observa que a quantidade de S's que a gente coloca no nome dos identificadores corresponde à profundidade da lista, né? Como aqui é uma lista de listas, a gente tem XSS. Como a cabeça é apenas uma lista, a gente tem XS. E o retorno é bastante simples, é a concatenação da cabeça com o resultado de chamar concat para a cauda da lista. Ou seja, se a gente pegasse concat e passasse para ela uma lista de strings, por exemplo, ou seja, uma lista de chars, a gente receberia como resultado a concatenação dessas strings. A assinatura que a gente está esperando é exibida no modo interativo. A gente também tem a função reverse, que o nome é bastante autoexplicativo. Ela recebe uma lista e retorna essa lista em ordem reversa. Então a gente pode ter uma definição bastante ingênua para reverse. No caso de uma lista vazia, ela é a sua própria inversão. Quando o reverse recebe, no entanto, uma lista com cabeça X e cauda XS, o elemento X ele deve ser o último elemento da lista. E XS e todos os elementos de XS devem vir em ordem contrária antes de X. Então, a gente toma o elemento X e garante que ele é o último elemento da lista, criando uma nova lista unitária com X e pondo ela como segundo argumento da concatenação, sendo que o primeiro argumento da concatenação é justamente o reverso da cauda XS. No entanto, apesar de intuitiva, essa definição ela é bastante ineficiente. Por quê? Essa definição é ineficiente porque a operação de concatenação ela tem a sua complexidade dada pelo comprimento do primeiro argumento. E reverse, mais uma vez, se define em termos da concatenação. Ou seja, com essa definição, a gente tem um custo quadrático para computar o inverso de uma lista em sua ordem reversa. O ideal, portanto, é buscar uma forma linear, uma forma de custo linear de computar o inverso de uma lista.
E aqui a gente vai ter o seguinte: o reverso o reverso de uma lista com a mesma assinatura de antes pode ser dado da seguinte forma, que é mais eficiente. Reverse recebe o seu argumento XS e observa que, diferente dessa definição de reverse, a gente não está desestruturando o argumento de reverse. Reverse recebe uma lista XS que pode ser vazia, pode ter cabeça e cauda, e a gente não está se importando com a estrutura do argumento de reverse, pelo menos no momento em que a gente recebe esse argumento. Ou seja, reverse recebe um argumento e não o desestrutura, apenas atribui o identificador XS ao seu argumento. Quem vai estar preocupado com a desestruturação de XS é uma função auxiliar f. F vai receber dois argumentos: o argumento de reverse, XS, e um segundo argumento, que é uma lista vazia. E aqui a gente tem a utilização da palavra where, da palavra-chave da linguagem where, para iniciar um novo escopo. Então, where cria um novo escopo e a gente define f como sendo uma função que só pode ser vista dentro da definição de reverse. Ou seja, where cria uma função auxiliar, digamos, que é privada para a definição de reverse. Tá bem? Então, como seria a definição de f? Quando f recebe uma lista vazia como seu primeiro argumento e um acumulador como o seu segundo argumento, a função f retorna o acumulador. Isso, por enquanto, não faz muito sentido para calcular o inverso de uma lista. Mas vamos olhar o segundo caso. Quando f recebe como argumento uma lista que tem cabeça x e cauda xs, não confundir esse xs com esse xs bem aqui. Aqui a gente está tendo um shadowing de identificadores, né? Quando um escopo menor introduz um identificador que está presente em um escopo maior, o identificador homônimo ao identificador do escopo maior tem precedência e passa a valer no escopo menor. Então aqui a gente tem a função f recebendo uma lista desestruturada em sua cabeça x e cauda xs e o acumulador. E o que a função f faz? A função f toma a cabeça x da lista e coloca essa cabeça x como a cabeça de um novo acumulador. Ou seja, o acumulador torna-se uma cauda e x torna-se a cabeça do novo acumulador que vai ser passado para a próxima chamada de f. Ou seja, f é uma função recursiva e, mais forte que isso, f é uma função recursiva por cauda. Afinal, a função f ela é definida exclusivamente como ela é definida unicamente como uma chamada para si mesma. A única alteração que existe na chamada está quanto aos seus argumentos. Observa que x2.xs torna-se xs e acc torna-se x2.acc. Ou seja, a gente está pegando o primeiro elemento da lista e está colocando ele como o primeiro elemento de um novo acumulador, de uma nova lista acumuladora. E em seguida, está fazendo a chamada para f.
Quando eventualmente esta lista se torna vazia, então f retorna o seu acumulador. Você pode imaginar, portanto, que a gente está utilizando uma espécie de pilha para calcular, para computar o inverso de uma lista. Ou seja, a gente começa com uma lista na sua ordem. A gente toma o argumento da função reverse na sua ordem usual e a gente começa a desempilhar, por assim dizer, as cabeças desse argumento de reverse e coloca essas cabeças como o primeiro argumento de novos acumuladores. Ou seja, a gente desempilha, digamos assim, no argumento de reverse e empilha no acumulador. Quando, enfim, o argumento de reverse é desempilhado a ponto de tornar-se vazio, a gente retorna o acumulador, que consiste dos elementos do argumento de reverse empilhados, digamos assim, na ordem contrária, e, portanto, a CC acaba sendo a lista reversa de XS, tá bem? Vamos dar uma olhada que reverse de fato funciona. ABC retorna CBA. Eu acredito que existe um açúcar sintático para retornar o alfabeto inteiro. Eu acredito que é isso, afinal ele não reclamou. Então vamos tentar aqui, reverse. Na verdade não. Na verdade ele está interpretando ponto como caracteres. Se eu quisesse realmente o inverso, eu teria que fazer algo como a .z. Acredito que não é isso. Tem que ter os colchetes. A .z. Pronto. É exatamente isso. Então, a gente também tem esse açúcar sintático para falar de listas com vários elementos, tá bem? E isso é realmente apenas um açúcar sintático, não é uma função que pode ser definida na linguagem, é apenas açúcar sintático. Pois bem, reverse funciona como foi implementado. A gente pode pedir informações sobre reverse. De fato, é a função que está definida em list.hs. E a gente pode observar aqui no arquivo list.hs que a função reverse de fato se encontra definida. A gente pode observar que a função reverse de fato está definida como é explicado nas notas de aula, ou seja, reverse recebe o seu argumento XS, tem a função f auxiliar, tem a palavra where para indicar um novo escopo, e a função f é definida de forma privada dentro do escopo de reverse, tá bom? O benefício do Language Server em um editor de texto é que ele traz diversas informações a respeito das coisas definidas em um arquivo de código-fonte, por exemplo. À medida que eu passo pelos identificadores, são mostradas certas informações a respeito deles. Por exemplo, ali foi mostrado que o 2 pontos é um operador definido em ghc.types. Aqui é mostrado que o ACC é definido nesse próprio arquivo e mostra também o tipo de ACC, assim como mostra o tipo de X nesse contexto, tá bom? Aí mostra o tipo da função auxiliar f, que não está explícito. Inclusive, vale destacar que
a gente pode definir funções em Haskell sem explicitar a sua assinatura. Contudo, isso não é boa prática, a não ser quando você está lidando com funções internas, funções auxiliares, tá bom? Então, esse é o conteúdo da nossa primeira aula de fato sobre a linguagem Haskell e a gente vai ficando por aqui. Até mais.